Fala pessoal, tranquilos? Hoje vamos para o último vídeo da série Como seu assessor investe. E hoje não tem ninguém aqui, né, do meu lado, porque vai ser a minha carteira de investimentos. Então você não entende muito bem o que a gente está fazendo aqui. Eu trouxe meus 4 sócios para essa série do canal, onde cada um mostrou a sua carteira de investimentos. A principal ideia, né, dessa série de vídeos não é você inventar nenhuma das carteiras de investimentos que nós temos aqui, e sim você entender que cada um, né, cada investidor é um investidor e não existe certo ou errado na hora de investir. Tirando algumas pequenas exceções, né, como poupança, etc., cada pessoa é uma pessoa e vai ter meio que uma carteira de investimentos correta para você, que pode ser que não seja a mesma para mim. Então essa era a ideia, vão ser 5 carteiras diferentes, né, a minha é a quinta, que a gente está trazendo hoje. Então a ideia é realmente essa. Parar, né, vocês pararem de ter essas perguntas de qual é o melhor investimento. Não existe. É melhor para mim, não é melhor para você. Então essa é a grande ideia do canal, ter esses 5 vídeos, nós vamos ver 5 carteiras diferentes. Hoje temos para a quinta, caso você tenha perdido alguma, deixar o link passando aqui para vocês darem uma olhada, conferirem lá. Teve a carteira do Ivan, que vendeu a casa para comprar FII, o Bruno que só investe através de fundo de investimento, o Vitor que usa Previdência, o Renan que acabou todo o caixa dele e investe sempre em renda variável e acabou o caixa depois do carnaval. Então assim tem de tudo um pouco, hoje eu vou falar um pouco mais da minha carteira. Então se você gostou desse assunto, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda a esse conteúdo compartilhado para mais pessoas e também a divulgar o canal. Indo agora para o assunto do vídeo, né? Vou começar falando um pouco mais da minha carteira. E sempre lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, às vezes quando eu olho aqui pro lado, que é onde está meu computador, onde eu trouxe minhas principais anotações, por mais que seja minha carteira, acabo não lembrando às vezes no detalhe cada coisa. Então, talvez eu coloque na tela os principais pontos para também vocês verem, mas eu divido minha carteira em 5 principais pontos. Tá? E cada ponto com 20% em cada posição. Vou falar primeiro a parte macro, né, assim, um top-down da minha carteira, as principais alocações, depois entro no detalhe dentro de cada uma. Então, desses 5 papéis que eu tenho, investimento no exterior, tá? Ações no exterior, então seria a parte dolarizada. Então eu não invisto em ouro, nada disso lá fora, simplesmente ações que são dolarizadas. Então 20%, 20% em ações Brasil diretamente, 20% fundos de ações Brasil e 20% em FIIs. Tá? Então isso totaliza 80%, que seria basicamente o foco da minha renda variável. Tirando isso, eu tenho 10% em renda fixa, 5% de reserva de oportunidade e 5% Tesouro Direto 2045, e outros 10% em previdência privada, que eu comentei nos vídeos passados, eu vou explicar no detalhe o porquê que eu tenho e quais são os fundos de previdência que eu uso. Então, essa é a alocação macro que eu tenho na minha carteira. Essa parte do caixa eu não tinha até pré-crise e até fiz um vídeo que qualquer no canal que eu vou deixar passando sobre ter ou não caixa, fala um pouco mais dessa minha visão e o que mudou depois do coronavírus, né, dessa crise que a gente teve, e isso eu coloquei 5% da minha carteira de caixa. Assim, comentando um pouco mais essa parte da alocação macro, né, então eu tenho 20%, basicamente 40% dessa carteira me gera renda, né, que a gente pode colocar assim como dividendos, que é os 20% em FIIs, 20% em ações. Os 20% é em fundo de ação, onde eu quero uma maximização maior de performance, e outros 20% em ações, né, americanas, até via ETFs, lá fora, que isso acaba reduzindo um pouco o risco da minha carteira total, né, por ter uma diversificação internacional, mas não é um papel que gera muito dividendos, né, porque lá fora não é tão comum, né, dividendo é muito menor. Então é bom ter esse ponto também que hoje, né, eu não estou preocupado em ter a renda para me pagar, porque eu tenho meu trabalho, etc. Então eu quero que esse volume se maximize o máximo possível, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma parte de dividendos, porque hoje, dado o meu patrimônio, meus aportes ali mensais acabam sendo um percentual um pouco menor. Isso faz com que essas receitas que são dividendos eu consiga alocar melhor, né, e fazer as mudanças da minha carteira ao longo do tempo. Então se eu tivesse, por exemplo, tudo em fundo de ações, né, um exemplo que o Bruno tem, eu já não gosto tanto porque isso prenderia um pouco a minha carteira, então só meus aportes eu conseguiria fazer, né, essas trocas de movimentação para ir para um fundo, para o outro, estratégias small caps, mid caps, ou dividendos, algo nesse gênero. Então acho que ter esse 50% ali focado em dividendos, né, que é os FIIs e as ações, vão me trazer essa possibilidade, além do meu aporte mensal, juntar mais uma grana que cai todo mês e aí sim poder mexer, né, alocar aquela que está um pouco mais para trás, um pouco mais para frente dentro da minha estratégia de investimentos. Entrando um pouco mais no detalhe, eu não vou falar muito o nome dos papéis, né, que vocês sabem que pode ser caracterizado como indicação, eu não quero correr esse risco, mas basicamente eu invisto lá fora através de BDRs, então eu tenho 4 BDRs além do VVB11. O VVB11, como acaba sendo um ETF, é mais tranquilo de falar, né, mas eu sempre trabalho muito em equal weight, né, então vocês viram, é meio que 20% em cada uma dessas classes de ativo. Dentro da classe de ativo eu divido em pesos iguais para tudo também, então eu não fico dando nota para cada ativo, nada disso, tá? Acho que é muito trabalho que não traz um recesso de retorno tão grande assim. Então se eu estou confortável com a composição, coloco na carteira sem nenhum problema e vai ter um peso igual a qualquer outros ativos lá dentro. Aí tem pessoas que se estiver confortável em aumentar a exposição a ativos mais seguros, etc. Eu não sou muito desse jeito. Então basicamente 4 BDRs mais um ETF. Os BDRs, eu procuro BDR de tecnologia, que é uma classe de ativos que nós não temos no Brasil hoje, né? Infelizmente, a gente não tem ação de tecnologia. Vamos até falar que tem Magalu, B2W, Via Varejo que entra nessa parte, ou até Sim, que é o TOTUS,
mas a gente não é a mesma coisa de tecnologia como a gente vê uma Apple, um Facebook, um Google, né, um Alphabet. Então, lá fora eu invisto mais em setores que hoje nós não temos no Brasil, sem contar né, VB11, que aí também já traz uma diversificação muito alta. Agora, indo para a parte dos fundos de ações, eu separo em 3 categorias. Então, eu tenho os fundos long biased, os fundos long onlys e os fundos que são de small caps. Então, caso você queira, também vou deixar passando aqui que tem comparação aqui, é um fundo long short, long biased, long only. Mas basicamente o long only, só que eles são sempre comprados em ações, tá? Então estão sempre lá posicionados. Long biased é um fundo que tem um pouco mais eles têm mais liberdade para aumentar ou diminuir a exposição na bolsa, caso eles acreditam que esteja mais pessimista ou mais otimista com o mercado. Então eles não têm aquela obrigação de estar sempre 2/3 comprado. E a última parte de small caps, que é né, uma classe ativa um pouco mais arrojada, eu faço tanto através de um fundo e outra parte que eu divido são um clube de investimento que nós temos aqui no escritório focado em small caps. A gente segue a carteira da Eleven. Então, basicamente, são 6 fundos que eu vou ter, 2 em cada classe de ativo. Tá? Então, são 2 gestores long only, 2 long biased e 2 de small caps. Tá? Então, é assim que eu acabo montando. E isso, assim, né, o principal ponto que eu trago, vocês vão ter que eu ter ações diretamente e também fundos né, de ações. O principal ponto, assim, né, eu gosto né, de analisar empresas, etc. Não é parte do meu dia a dia, mas um hobby que eu tenho que eu acabo gostando de fazer. Mas eu tenho consciência que, no Brasil, a gente tem 400 e poucas empresas listadas. Se a gente pegar que tem liquidez, são decentes, tem 100 e poucos, mais ou menos. Eu tenho consciência que eu não tenho a destreza de avaliar muita empresa na bolsa. Tá? Então, por exemplo, empresa de varejo, eu não sei olhar o setor no detalhe, até algumas partes químicas, de commodity. Eu sei que, por exemplo, Vale, eu sou praticamente um minério de ferro, cotado na China aqui, que eu vou ter uma vantagem para analisar essa empresa do que um gestor né, que faz isso. Então, eu pretendo, as ações que eu coloco, são ações que são setores, são mais concentrados setorialmente falando, isso porque são setores que eu gosto mais, acompanho mais e tenho mais afinidade, conheço do setor para investir, só que eu sei que tem muitas outras oportunidades da bolsa e eu não quero ficar de fora. Então, por isso eu escolho gestores que eu esteja alinhado com a estratégia deles, né, a cabeça que eles têm de longo prazo, para aí sim conseguir também aproveitar essas outras oportunidades. Porque eu acredito que cada um, né, tem essa minha filosofia de investir no que realmente eu sei, eu entendo. Então, são alguns setores específicos da bolsa, não são todos. E aqueles que eu não sei, eu deixo para os gestores, eu delego isso para gestores, para eles entregarem um resultado muito maior. Como eu falei, eu quero nesse momento crescer meu patrimônio, não ter dividendos para me pagar meu custo de vida, porque eu já trabalho, né, é uma preocupação que eu tenho. Então, com isso, eu consigo escalar um pouco mais essa alta do meu patrimônio, tendo alinhado com bons gestores que têm essa mesma cabeça, e ainda com uma estratégia de long bias, que tem um pouco menos de risco, diminuir a velocidade total da minha carteira como um todo, que é o mais importante. Né? Então, quando a gente olha, tem aquelas tabelinhas de, se cai 10%, precisa 12% para voltar a subir no mesmo patamar. Se cai 50%, precisa subir 100%. Então, acho que eu tenho muito mais preocupação, talvez, em preservação de capital, que provavelmente ganhos explosivos. Isso porque se perde 50%, você tem que lucrar 100% de novo. Então, eu prefiro ter estratégias às vezes, um pouco mais conservadoras, né? Por mais que eu invisto grande parte em ações. Eu tenho esse cuidado para não ter quedas muito grandes, né? Drawdowns muito altos, para assim também não precisar ter uma super rentabilidade para cima para voltar no 0 a 0. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Aí agora, falando das ações em si, tá? Que eu tenho. Eu tenho hoje 12 ações. Então, hoje eu tenho 12 ações na carteira, basicamente focado em 2 setores. Utilities e financeiras. Tá? Então, financeiras aí engloba tudo, parte desde bancos, serviços financeiros, bolsa, B3, etc. Tá? Não só bancos, são financeiros como total. E utilities, né? Que está desde energia elétrica, transmissão, tudo mais, até a parte de saneamento. Tá? Então, o grande foco são esses dois. Eu tenho algumas pequenas posições que tenham um risco um pouco maior, porque eu acredito no setor, então é um call um pouco mais macro. Então, tanto que tem o setor específico de aluguel de automóveis, eu tenho um call mais macro nesse setor, só que de vez eu fazer um stock picking, de escolher qual aquele principal papel que vai andar, eu acabo fazendo um basket desses papéis desse setor específico, que seria mais uma análise top-down do que um bottom-up, né, de escolher papel por papel, tendo detalhe na empresa, entendo mais a convergência do setor e aloco dessa forma. Então hoje eu tenho basicamente 4 ações no portfólio, um total de 12, que tem esse viés um pouco mais especulativo, que não são empresas que vão gerar dividendos muito altos, empresas mais de crescimento. As outras 12, as outras 8, eu me preocupo um pouco mais, empresas mais resilientes, que, claro, vai ter um crescimento embutido lá dentro, mas são empresas que normalmente têm um payout maior, são um pouco mais consolidadas, e são setores que eu gosto bastante, aquilo, que distribuem bons dividendos, que podem fazer eu realocar melhor essa carteira ao longo do tempo. Então esse é o meu principal ponto, 12 ações, focado em serviços financeiros e utilities. Dentro dessas 12, tem essas 4 que são para um ganho de capital um pouco maior. Eu acabo fazendo, às vezes, um pouco uma análise top-down, que é entender a análise do setor, como o setor está indo, para escolher os papéis, e não bottom-up, né? Escolher detalhes para cada empresa. Que, né, o bottom-up é basicamente você fazer um valuation de uma empresa, achar que ela está barato, independente se o setor dela é bom ou ruim. Tá? Então, nesses casos, eu faço um pouco mais ao contrário, porque eu sei que eu não consigo ter um detalhe, cada empresa, fazer um fluxo de caixa descontado, né, num detalhe, para fazer esse cálculo, mas eu consigo entender no macro se está barato ou não, dado o cenário que eu vejo pela frente. E agora falando um pouco dos FIIs que eu tenho, né, que seria a outra classe de ativo. Já passou pelas 3 principais, agora a quarta. Os FIIs, o que me preocupa mais?
na renda do que propriamente ganho de capital e de cota. Porque como o FII ele tem um IR alto, né, de 20%, dado qualquer valor que você venda no mês, eu não vejo muito sentido tentar ganhar capital com FII, ainda por cima que ele não pode alavancar, né, a empresa não pode alavancar, ele distribui muitos dividendos. Então se ele tem um payout alto, dada finanças, ele não pode ter um crescimento, né, um giro de longo prazo muito alto. Então por isso eu me foco em FIIs muito mais tranquilos, que são mais perenes e gerem um dividendos maior. Então não estou preocupado em pegar, por exemplo, vejo o XP Macaé, né, um FII que pode dar uma porrada, né, porque se por um acaso alguém aluga aquele prédio de novo, vai dar uma explosão para cima e quem entrar no call vai ter um ganho de capital lá. Legal, eu prefiro ficar de fora, não quero esses FIIs que sejam muito porradas. Até tem um vídeo que eu fiz, né, que eu vendi o BCIA, foi a exceção única que eu vendi até hoje, muito por isso. Ele explodiu 200% e não é uma característica do FII, né, acontecer isso. Então eu busco muito mais dividendos de longo prazo. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho basicamente logística, que é um dos setores mais perenes. Então basicamente divido minha carteira meio a meio, tá? Metade é FOF, tá? São 5 FOFs que eu tenho, são 10 FIIs no total, metade 5 FOFs, outra metade são FIIs de tijolo realmente. Tá? Então desde logística, um FII que é mescla logística e corporativo e outros dois de shopping. O de shopping eu comprei, isso faz mais de um ano e meio, muito num play também macroeconômico de crescimento econômico do país, de questão de aumento de renda da população. Veio o coronavírus, estragou um pouco, né, esse desenho de cenário que eu tinha feito, mas mesmo assim eles apanharam. Comprei ainda no meio da crise muito barato, no dia que o Dória acabou falando, né, que ia fechar o shopping, eles teve FII que saiu de 120 para 60 reais, assim, parecia que ia acabar, né, o shopping, nunca mais ia existir. Mas eu não acredito muito nesse play, então eu comprei mais e estou posicionado neles, mas pode ser que ao longo do caminho eu me desfaça, caso realmente tenha uma mudança total desse setor específico. Tá? Então, basicamente, eu me preocupo mais em dividendos, em FIIs, metade FOFs, que eu acredito que na alta eles vão gerar um resultado melhor do que os de tijolo, só que na baixa vai ser o contrário, os de tijolo vão ter um resultado melhor, porque os FIIs não vão ter ganho de cota, que também tem um vídeo passando aqui, explicando um pouco isso no detalhe, o perigo dos FOFs. Então eu acredito que nessa divisão, metade FOF, metade tijolo, focado um pouco mais em logística, que é um setor mais perene, eu vou ter um dividendo mais regular para longo prazo, que é o que eu quero. Ter esse dividendo para poder realocar nas outras estratégias, para juntar junto com o meu aporte e talvez alocar numa ação que esteja um pouco mais descontada ali naquele mês, porque a ação sim, eu quero que ela se valorize mais para longo prazo e esse é o meu principal objetivo. E agora falando da Previdência, né? Eu tenho 10% da carteira em Previdência e o principal ponto que eu tenho, até no vídeo que eu comentei, se vale a pena ter Previdência, uma questão muito pensando também em TCMD. Então hoje, né, caso eu venha falecer, tem 10% do meu patrimônio que vai para os herdeiros, sem nenhum custo de TCMD e também de inventário. E isso praticamente, se for pensar, um custo de passar, né, de herança gira em torno de 12% do patrimônio de qualquer pessoa. Se tem um 10% disponível para os herdeiros receberem, eles vão pegar esse dinheiro e conseguir pagar todos os custos. Então não vai ter sobrecarga em cima deles de ter que tirar dinheiro de qualquer aplicação que eles tenham, etc, para fazer isso. Tá? Eu não tenho um filho hoje, mas já é uma preocupação que eu tenho, dado que eu entendo que isso é um problema no Brasil, né? Não um problema, um custo que está da nossa situação, então já tenho essa proteção, além de ter fundos multimercados que eu gosto muito do gestor, que eu não teria diretamente por eles terem come cotas um IR de 15%. Então eu alinho essa questão de ter um TCMD mais barato, não ter TCMD e já fazer uma sucessão mais barata e eficiente, junto com ter cabeças excelentes de mercado. Tá? Então aí é desde o Verde, SPX, né? Rogério Xavier, Luiz Tuber, pessoal da Giant que eu gosto muito. Então eu foco 10% da carteira para isso. Eles ajudam também a diminuir a volatilidade da carteira como um todo, por três estratégias diferentes. E além disso, eu estou pensando em talvez começar a transferir meus fundos de ações para módulos previdenciários. Isso porque hoje a gente tem, né, fundos de ações 100%, mas ainda os fundos longo base não é 100% igual a previdência com o fundo 555, né, que é o fundo normal. E também hoje os small caps nós não temos. Então assim que o fundo de previdência começar a ficar cada vez mais parecido de ações com o 555 que eu tenho, eu vou fazer essa transição porque o IR é menor, consigo mudar de fundo quando eu quiser, então só vejo vantagem, dado que eu quero levar isso por longo prazo. Uma última questão, caixa, eu deixo no fundo da XP, é o fundo Tesouro Simples, alguma coisa assim, é um fundo D0 que não tem nada de taxa de administração, não vai render 100% CDI, mas é o que me preocupa, eu quero mais ter aquela liquidez para poder fazer o movimento quando eu quiser. E por último, os últimos 5% em Tesouro Direto 2045 e 2035. Aqui no Brasil, depois eu posso fazer um vídeo explicando isso, mas a correlação entre títulos da dívida, né, tesouro direto e ação é positiva, né, então tem uma correlação alta. Então, isso quer dizer que quando a bolsa cai, os títulos também caem, o juro sobe. Lá fora é diferente, né, as treasuries têm uma correlação negativa, tanto com os high yields quanto os bonds, né, e os equities. Então é uma forma de se proteger do cenário. Eu acredito que o Brasil tende a andar para esse lado, nossos títulos do tesouro, e dado que também tem volatilidade, sim, muito próximo da bolsa, mas é um ganho garantido que você vai ter lá. Garantido no sentido, ele volta a vencimento, vai receber lá o IPCA mais alguma coisa. Pode ser que ao longo do caminho eu venda ou não, se tem uma marcação no mercado muito positiva, mas eu acredito nessa asset allocation
porque eu não acredito no market timing. Eu vou entrar quando a taxa está IPCA mais 7 e conseguir sair quando a taxa tiver IPCA mais 3. Provavelmente vai sair quando a taxa estiver antes e vai comprar quando a taxa estiver menor também. Então eu tenho 5% ali. Quando eu ver que a taxa começou a cair muito, né, o PIB se valorizou, eu não aplico mais, mas acontece o vice-versa, eu vou lá e faço um aporte nele. Então essa é a minha principal carteira, tá? Essas divisões que eu tenho, esses 5 principais pontos. Caso vocês queiram que eu fale um pouco mais de algum assunto específico da minha carteira, deixa nos comentários para eu trazer talvez um parte 2, explicar detalhe cada coisa que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreve, deixa o like no canal para também ser compartilhado para mais pessoas. E valeu, até a próxima.